Pai, nós temos adorado ao Senhor através dos cânticos, nós temos adorado ao Senhor através das orações, e agora nós queremos adorá-lo através do conhecimento da Tua Palavra. Abra o nosso coração, abra nossa mente para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe, ó Deus, para dimensionar aquilo que o Senhor requer de nós como igreja. E a mim, como mensageiro, eu quero ser simplesmente servo do Senhor, para que na exposição da Tua Palavra eu seja fiel a ela, e assim mais uma vez enriquecido pelo conhecimento juntamente com os irmãos. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos, desse momento em diante, ter toda a nossa mente voltada para o Senhor, que não haja nenhuma distração, nenhuma movimentação desnecessária, nenhuma conversação que não venha convergir nesse momento sublime de culto, onde ouviremos o Senhor falar a cada um de nós. Nos abençoe, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós vamos estar refletindo nessa noite nos leva a uma reflexão sobre a responsabilidade que nós devemos ter em relação aos desafios que o Senhor tem colocado a cada um de nós. Falar sobre espiritualidade, e esse texto inicialmente mostra esse aspecto da espiritualidade, demonstra que a espiritualidade ela não está somente ligada a uma relação que transcende a nossa capacidade de compreender, mas a espiritualidade ela desemboca em uma ação prática. Os escritos aqui relatados pelo apóstolo Paulo, ele via nesse grupo, um grupo que teria um potencial muito grande para ser um centro dos avanços da obra missionária naquela época. Quando nós olhamos a vida de Paulo, eu posso dizer que, e tenho chegado a essa conclusão, que Paulo foi o campeão das grandes doutrinas da igreja. Uma delas, a doutrina da justificação. Por sermos justificados pelo Senhor, nós desfrutamos da paz com Deus. Então não há mais a hostilidade da parte de Deus contra os seus. Então a ira de Deus não vai ser manifesta contra os seus, porque podemos agora viver em paz com o Senhor. Nós podemos ver que Paulo mostra o aspecto da eleição, que não depende do homem correr atrás, mas sim de Deus usar a misericórdia, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus dá o sopro da vida. E na tentativa de Paulo expressar a profundidade desse grande amor, Romanos capítulo 11, verso 36 em diante, ele fala que Deus é tão profundo que nós não temos a capacidade de sondar a Deus, não temos a capacidade de aconselhar a Deus, mas o que deve gestar nos nossos corações é gratidão e louvor. E Paulo, um homem que se empenhou em reconciliar outros homens com Deus. Por isso que eu concluo que ele foi um homem que se empenhou a mostrar as grandes doutrinas da palavra de Deus e das grandes doutrinas revelar a pessoa de Cristo e apontar as pessoas para Cristo. E Paulo, então, ele acreditava, por esse grupo não ter muitos problemas, não haver muitas dissensões, muitas perturbações, poderia ser usado para o anúncio dessa glória. E ele trata no versículo de número 14, que nós lemos há pouco, que ele fala assim: e certo estou, meus irmãos. Ele está falando pessoas que de alguma maneira tinha a compreensão de quem era Deus e de quem era Cristo. E ele fala: eu estou certo, meus irmãos, a vosso respeito. E diante dessa visão de quem eram os irmãos que estavam ouvindo aquela verdade, ele fala que esses irmãos tinham duas características importantes. A primeira característica, eles estavam possuídos de bondade. Assim cita o versículo número 14. E eu gostaria de desafiar os irmãos a manterem a sua Bíblia aberta e acompanhar o que a Bíblia diz diante dessa exposição.
ele fala que ele estava possuído de bondade. O fato de nós acharmos que devemos ser pessoas bondosas não vai fazer diferença nesse mundo, mas temos que exercitar a bondade. Há alguns anos atrás eu li um livro que marcou muito a minha vida, que ali descrevendo sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e o autor relatando, por exemplo, sobre a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nós olharmos para a pessoa necessitada, não somente dando um prato de comida a ela, para aquele miserável e carente, mas levantando essa pessoa, dando dignidade e fazendo com que essa pessoa se torne uma matriciadora de misericórdia. Então, o ato da bondade não é somente a gente exercitar, mas gerar no coração das outras pessoas matriciadoras de bondade. É uma influência que nós fomos influenciados pela mensagem do Evangelho e nós começamos a influenciar as outras pessoas através das nossas ações e gerar nessas pessoas uma ação com outras pessoas. Como também, nós vamos ver que a palavra de Deus aponta aqui, e Paulo relata sobre isso, também no versículo de número 14, que eles estavam possuídos de conhecimento. Veja bem, você conhecer a Bíblia, citar textos bíblicos, não vai fazer diferença. Porque nós podemos conhecer a Bíblia e temos o conhecimento intelectualizado das Escrituras. Se a Escritura não for aplicável no seu dia a dia, todo o seu conhecimento de Deus é um conhecimento intelectualizado. A palavra de Deus deve ser encravada na nossa mente, encravada no nosso coração, para que as nossas ações, em todos os lugares, não somente na igreja, mas no trabalho, na relação humana, na família, com os vizinhos, na universidade, na escola, em todas as dimensões da nossa vida, devem representar, através daquilo que nós, da forma como agimos e como nós falamos, representar as verdades de Deus que nós conhecemos. Então Paulo fala que eles estavam com bondade e estavam com conhecimento. Portanto, estavam aptos para admoestar uns aos outros. A ideia aqui de admoestar não é dar bronca nas outras pessoas, mas chegar ao lado para ajudar, para que a outra pessoa que esteja ao meu lado tenha a capacidade de amadurecer na fé e ter a mesma ação. Então, diante desse quadro, nós vimos aqui que Paulo, ele começa a extrair na mente dessas pessoas, a resgatar na memória o que Deus fez. No verso posterior, fala assim, que eu quero trazer na memória, a nova memória, a graça que Deus deu a você. Irmãos, tem momentos em nossa vida que nós temos que trazer na nossa mente o que Deus fez em nós no passado e assim nós fazemos uma ação construtiva para o futuro. Eu lembro que logo no início da minha conversão, eu fiquei tão entusiasmado pelo Evangelho naquele período que eu queria propagar o Evangelho para todas as pessoas que eu pudesse alcançar e arrumava alguns jovens, muitos deles não evangélicos, falaram, olha, eu estou querendo distribuir 5.000 folhetos, você fica em tal lugar, você fica em outro, eu vou distribuir aqui, porque as pessoas tinham que saber aquilo que Deus fez por mim. Então, nós temos que trazer na nossa mente essa graça que foi outorgada por Deus. E a graça que Deus alcançou, você não teve mérito nenhum. Nada que você tenha feito e nada que você possa fazer pode lhe dar mérito diante de Deus para receber essa graça. É um presente merecido, né? Eu não mereço receber, mas Deus resolveu me amar. Uma pessoa imprestável, uma pessoa que não tinha nada para fazer, para ter esse mérito, mas de repente Deus resolveu me amar. Então, diante desse quadro, nós vamos ver que o apóstolo Paulo apresenta-nos aqui o papel que cada um de nós devemos ter, a responsabilidade que cada um de nós devemos ter. Veja bem que eu faço distinção entre interesse e compromisso. Quando alguém chega para mim e diz, eu tenho interesse na obra de Deus, eu realmente não dou muita importância, porque quando alguém tem interesse, ele só vai agir quando lhe é conveniente.
Agora, quando tem compromisso, não aceita-se desculpa. E o nosso compromisso com Deus só vai até onde nós o conhecemos. O nosso compromisso com Deus só vai até onde nós o conhecemos. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós temos compromisso com Ele e com a sua obra. E é diante dessa percepção que eu gostaria de levar aos irmãos a entenderem 3 aspectos da responsabilidade que Paulo apresenta aqui nessa palavra. A primeira delas está no versículo de número 16. Veja que o versículo 16 mostra a primeira responsabilidade. Ele mostra que nós devemos assumir o papel de ministro de Cristo Jesus. Aqui não está falando somente para os pastores, não está falando somente para os missionários, mas todas as pessoas, em algum momento da história, que foi alcançado pela graça de Deus, deve assumir esse papel. Talvez você possa dizer: ah, mas eu não tenho formação teológica, eu não fiz seminário, eu não fiz instituto bíblico. Não importa, irmãos. Aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você tem aprendido sobre Deus, então você deve testemunhar em todos os lugares, em todo momento, em toda hora, a verdade de Deus. A sua vida deve ser uma mensagem viva, onde você estiver. Eu gosto da expressão que, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, é como um ambulante. É a mensagem do reino de Deus ambulante. O ambulante hoje ele está com um produto aqui, ele monta a barraca dele, vende o produto, amanhã ele está montando ali, então todo o tempo ele está deslocando e ali vendendo o seu produto. Então nós que fomos alcançados pela graça de Deus, em todo tempo, em todo lugar, onde nós estivermos, devemos vender a mensagem do reino de Deus. A cada dia, a cada momento, pessoas passam por nós, em muitos lugares, e muitas estão gritando no silêncio, e nós não estamos tendo a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir os seus gritos. As pessoas estão clamando, e lamentavelmente, muitos dos nossos comportamentos refletem uma rejeição ou um distanciamento dessas pessoas que estão gritando no silêncio. Há um tempo atrás, não muito longe, eu recebi uma ligação de uma operadora de cartão de crédito. Uma operadora de cartão de crédito de nível internacional. E vocês talvez tenham tido a mesma experiência. É insuportável. Você chega do trabalho à noite ou no final de semana, eles ligam querendo vender um cartão de crédito. Quer te dar um cartão de crédito. E nesse dia, eu atendi um telefone e o rapaz falou o nome da operadora de cartão de crédito. Aí eu falei: meu amigo, me faça uma gentileza. Por favor, coloque no terminal do seu computador, quando aparecer o meu telefone e quando aparecer o meu nome, apareça uma luz piscando. Ele não quer cartão de crédito, ele não quer cartão de crédito. Não ligue para ele no sábado cedo, não ligue tarde durante a semana, ele não quer cartão de crédito. E foi assim eu falei para o rapaz. E para minha surpresa, eu esperava que depois ele falasse: muito obrigado, tenha um bom dia. Ele falou assim: aqui no terminal aparece que o senhor é pastor. O senhor é pastor? Eu disse: eu sou. Ele falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu fiquei muito, assim, refletindo, porque eu nunca ia esperar que alguém do telemarketing ia me ligar num horário inapropriado para pedir uma oração, uma operadora de cartão de crédito. E pela linguagem do rapaz, uma linguagem efeminada, dava para demonstrar um pouco do perfil e do estilo de vida dele diante dos diálogos que nós tivemos. E naquele momento eu fui impulsionado, por alguns segundos me veio à mente, orar por ele, para que Deus abençoasse a vida dele, abençoasse o trabalho, abençoasse a família. Mas antes de começar a orar, por um instante eu parei. Eu falei assim: qual é a melhor oração, se pode usar essa expressão, qual a melhor forma que eu poderia colocar diante de Deus a vida desse rapaz? E aí, naquele momento, veio no meu coração que, se eu quero o melhor para ele,
eu tenho que apontar ele para a pessoa melhor do que eu. E a cruz de Cristo. E ali eu falei, na minha oração, que ele deveria arrepender dos pecados, confessar Cristo como Jesus, Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ele deveria se voltar para o Senhor. Então a minha oração foi nesse sentido, e ali ele acompanhou a oração e depois agradeceu. Eu nunca mais tive contato com ele, e queira Deus que dentro da soberana vontade do Senhor e a sua misericórdia que assiste, possa ter alcançado o coração desse rapaz. Então, irmãos, as pessoas estão passando por nós e está nos faltando a sensibilidade de ouvir o grito dessas pessoas. Então, Paulo descreve aqui que nós devemos assumir esse papel. E veja bem que ele começa a definir que a mensagem, o papel que nós devemos assumir, que essa mensagem é focada aos gentios. Quem são os gentios? Pessoas que não conhecem a Deus. Isso nos leva a um pensamento, irmãos, que de repente a gente tem que começar a definir um pouco das nossas prioridades. A mensagem é para a pessoa que não conhece a Deus, porque senão nós gastamos muito tempo pregando o evangelho para crente. E muitas vezes pregando o evangelho para crente ruim, que não quer nada com a vida. Você já percebeu que a gente fica sempre é o chamado crente 6 horas, que não quer compromisso com ninguém. 6 horas é aquele crente, 6 horas por mim, o tempo todo é só pedindo oração. É lógico que a Bíblia exorta nós orarmos uns pelos outros. Mas tem gente que não quer compromisso com Deus, mas todo o tempo está aí pedindo oração e não quer mudar a vida. E não quer confiar nas promessas de Deus. E não quer mudar o estilo de vida. E depois quer a bênção de Deus. O Salmo de número 23, que é muito conhecido por nós, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero passar 3 princípios desse texto. Primeiro, o Senhor não importa a imagem que nós temos de Deus, ele continua sendo o que ele é. Meu pastor. Veja bem, o Senhor não é pastor de todos. Ele só é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Se você não submete ao senhorio de Deus, então não vai ficar pedindo a bênção de Deus. Se você cava buracos, não vai pedindo Deus para tampar os buracos que você cavou. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que andar no caminho que Ele quer para a sua vida. E aí você não quer caminhar e submeter à vontade de Deus, depois quer a bênção de Deus. Deus não tem compromisso com aqueles que não querem submeter ao seu senhorio. Então Paulo fala assim, olha, foque esses gentios, e veja bem que também ele aponta que nós devemos anunciar o sagrado, segundo o texto, o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Não é anunciar a minha igreja, porque quando eu anuncio a minha igreja, eu anuncio todas as deformações de caráter que compõem a todos nós como membros da igreja. Nós temos que anunciar, irmãos, vamos para a igreja porque lá tem um grupo legal, tem um louvor abençoado, tem uns irmãos muito bons de relacionamento, nós temos o entretenimento. Não, irmãos. Nós temos que chamar e desafiar as pessoas e apontá-las para a mensagem da cruz de Cristo. Então, Paulo fala que nós devemos anunciar o Evangelho de Deus. E é interessante que pessoas que estavam convertendo ao Evangelho, apareceram aqui os que eu chamo de crítico de plantão. Os críticos de plantão são aquelas pessoas que não fazem nada, mas toda vez que tem uma boa ideia, alguém tem uma boa ideia, ele fala, aqui não funciona, aqui não dá certo, aqui nós já tentamos. Aqueles que não estão fazendo nada devem sair da frente daqueles que querem fazer. Certa vez um pastor, e eu ouvi o testemunho dele, ele orava por um irmão, e ele orou muitas vezes para abençoar aquele irmão, porque esse irmão sempre é uma pedra de tropeço na vida da igreja. E era uma pedra de tropeço na vida dele. E ele falou que orava para Deus abençoar, mudar a forma dele ver o andamento da igreja, as propostas da igreja. E aí ele compartilhando com um pastor mais velho, e compartilhou isso, aí o pastor mais velho, não, irmão, você tem que mudar um pouco a sua oração. Você não vai orar mais dessa forma. Ele falou, mas pastor, como é que eu vou orar por aquele irmão que é pedra de tropeço na vida da igreja, que atrapalha a igreja a avançar? Aí ele falou assim, você vai orar para esse irmão desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo mais rapidamente, para ele já ir logo para o esconderijo do Altíssimo, lá onde o Senhor está. Promover o irmão para ver a glória do Senhor mais rapidamente. Olha, se alguém desaparecer essa semana, eu não tenho responsabilidade.
Então tem hora, irmãos, que a gente fica com vontade de realmente promover alguns irmãos, porque alguns aqui que estavam convertendo o evangelho, os críticos de plantão falaram: esse pessoal aí tem que passar pela circuncisão, tem que passar pelo cerimonial. O maior circuncisão que o homem pode ter é a circuncisão do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo transformando na vida da pessoa. E não se preocupe quem vai converter o evangelho. Você não é a quarta pessoa da Trindade, e não existe a quarta pessoa da Trindade. O nosso papel é pregar o evangelho em todo o tempo, é anunciando, indo e anunciando. E aqueles que você vai indo, vai pregando e vai andando para frente. Aí Deus, dentro da sua vontade soberana, vai alcançar. Na verdade, a mensagem do evangelho, ela vai trazer uma transformação na vida da pessoa, que a palavra de Deus não volta vazia. E a justiça de Deus vai ser manifesta. Para aqueles que foram salvos com a palavra de Deus, a mensagem pregada, a pessoa vai desfrutar da glória do Senhor. Para aqueles que não converterem, é a manifestação da justiça de Deus, porque Deus é justo. Então a sua justiça tem que ser manifesta com aqueles que rejeitam o evangelho. Então aqui Paulo começou a criticar esses críticos de plantão aqui, porque estavam querendo ritual. Segunda responsabilidade, nós vamos ver no texto que apresenta o versículo de número 18, que a segunda responsabilidade que devemos ter é de condução. Veja o versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir. E, mais uma vez, ele dá ênfase nos gentios. Focar pessoas que não conhecem a Deus. Conduzir os gentios. Aí ele mostra a obediência. Nós temos que conduzir pessoas à compreensão de quem é Deus. E ele mostra várias formas: por palavras, por obras, por forças e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Aqui ele está apresentando, falando: não se preocupe a forma como as pessoas vão converter o evangelho. O nosso papel é pregar, e essas pessoas que são alcançadas pela graça de Deus, nós devemos levá-la à maturidade. E é o que nós conhecemos como o discipulado. E eu quero alertar, irmãos, sobre esse aspecto do discipulado. O discipulado, você tem que gastar tempo com as pessoas. Por que nós temos várias pessoas no meio das igrejas onde são neófitas? Tem muitos anos na igreja, mas são neófitas, porque elas não passaram pelo processo de mudança, a metamorfose, a transformação da mentalidade, para que tenha uma compreensão do mundo e haja conforme os valores da palavra de Deus diante do mundo que ela está inserido. Mas para que isso aconteça, nós precisamos gastar tempo. E aqui vai um alerta: as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A gente ouve muito o discurso: eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo 24 horas, como pessoas que fizeram grandes coisas ao redor do mundo, como também outras pessoas que não fizeram muitas coisas. Na verdade, nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de definir prioridades. Nós precisamos, quando aparece alguém, a gente falar, quando você fala que não quer gastar tempo com alguém, de fato você está dizendo: essa pessoa para mim não é prioridade. Porque quando nós vamos para alguma programação, ou vamos ver um futebol, ou vamos ver uma novela, ou vamos ver um filme, ou vamos ver as Olimpíadas, os Jogos das Olimpíadas, ou vamos a alguma outra atividade que nos traga o prazer, a gente ajusta a nossa agenda. Então nós temos que definir um pouco o nosso tempo. Quando você gasta 20 horas hoje, você não pode levar 4 horas para amanhã e amanhã ter 28 horas. O tempo não é reciclável, ele não é renovável, ele foi. E me preocupa, hoje nós estamos vivendo em um momento
onde as tecnologias, as redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram e outras redes sociais, e agora também o Pokémon, estão tomando o tempo de muitas pessoas. Segundo uma pesquisa, e citei ontem no culto, segundo uma pesquisa norte-americana, se gasta em torno de 6,2 horas por dia somente em redes sociais. E é interessante que eu fico pensando, se as pessoas saem de sua casa, vai para a igreja, na metade do caminho ela lembra que esqueceu a Bíblia, ela vai para a igreja. Se ela sai da sua casa, na metade do caminho, lembra que esqueceu o celular ou o smartphone, ela dá tremedeira, ela volta em casa para buscar. E hoje já tem clínicas para tratar pessoas que não conseguem conviver. Pessoas que já estão vivendo a síndrome do pânico por não conseguir ficar longe do smartphone. E quando a bateria vai acabando, a pessoa começa a entrar no terrorismo emocional. E na igreja, irmãos, na igreja, onde é um momento sublime, a gente ouvir o que Deus tem para nós, as pessoas não largam o telefone. Ah, pastor, mas eu tenho a Bíblia no meu telefone. Mas veja aí, eu sou pastor, mas não sou bobo. Será que na hora que vem uma mensagenzinha ali, você não dá aquela olhadinha rapidamente? A gente não consegue, irmãos. A fraqueza nos leva a muitas vezes ter ações que a gente fica preocupado. Na minha casa, a rotina nossa, nós saímos muito cedo de casa e só voltamos à noite. Não dá para vir em casa almoçar. Se eu fosse gastar o tempo para vir em casa almoçar, só em tráfego eu gastaria em torno de 3 horas para ir em casa almoçar. Então a gente só volta. E eu falei com minha esposa, olha, vamos fazer o seguinte, à noite, vamos achar um momento onde todos nós, como família, vamos nos reunir e vamos fazer a refeição, ou tomar um lanche noturno, porque é a hora que a gente encontra como família. Cada um tem sua agenda, é muito complicado. Aí eu percebi que na hora da refeição, estava ali os smartphones, tudo ali. Estava todo mundo com o corpo presente, mas a mente ausente. Todo mundo se relacionando globalmente. Aí eu estava ali no meu mundo sozinho. 3 pessoas na minha frente, mas eu sozinho. Aí eu falei assim, ó, amanhã todo mundo vai deixar o smartphone no quarto. Aí deixaram. Aí quando foi no outro dia, o telefone tocava e você via que a pessoa queria levantar para atender, né? Eu falei assim, olha, só vai levantar quando acabar de fazer a refeição. Aí eles comem rapidinho. Os filhos pensam que são mais espertos que os pais, né? Eu lembro a minha mãe com 82 anos, ela fala assim, ela me chamava de Marcos, fala, Marcos, eu sou velha, mas eu não sou boba. Eu me faço de boba e de surda algumas vezes. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, amanhã, no outro dia, só vai levantar quando o último terminar. E quem era o último? Se não seguir minhas regras, eu corto o telefone e paro de colocar o crédito lá. Aí a coisa fica complicada, né? E eu estava esses dias passando, tinha 2 moças na minha casa hospedadas, e eu passei na porta do quarto, elas estavam a uma distância mais ou menos como daqui no Pastor, e eu falei, está tudo bem? Ele falou, nós estamos conversando. Eu falei, mas eu não ouvi vocês conversar. Não, estamos mandando SMS aqui, um WhatsApp, uma para a outra aqui. A uma distância de 1,5 metro, mais ou menos, 1 metro, elas estavam se comunicando. Já não se fala mais, eu não sei se porque eu sou da moda antiga, eu gosto de ouvir a voz das pessoas, né? A voz transmite muita coisa. Irmãos, assim, eu não estou falando que você deve tomar os smartphones, porque a tecnologia está avançando, ela nos conecta com o mundo, nos faz um avanço em muitos aspectos, facilita a nossa vida, mas eu estou dizendo que nós temos que começar a definir a prioridade do nosso lar. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Temos que gastar tempo. A nossa vida com as relações humanas estão indo. Eu fui convidado para uma determinada igreja
numa região do país, e lá tinha um parente que eu conhecia. Ele falou assim: olha, todo mundo quer te ver. Os outros parentes que eu nunca conhecia, não sabia nem quem que era, nós vamos almoçar junto. Nós estávamos em 14 pessoas no restaurante. 13 estavam com os smartphones se conectando. E quem estava sozinho olhando para o garçom? Eu. Eu falei, não era muito mais fácil eu ficar onde eu estava hospedado, a gente começar pelo WhatsApp? Gente, mas já viu uma coisa mais chata, estar num grupo de família? É uma coisa detestável. E se você sai, você cria uma briga com a família, né? E ali eles começam a incluir meu telefone, aí você vê de tudo. Acho que vocês não passam por isso, né? Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, e se que nós queremos conduzir outras pessoas a Cristo, nós temos que priorizar que as pessoas são mais importantes. Larga o telefone, põe lá no silencioso e começa a gastar tempo com pessoas. Conduzir essas pessoas à obediência a Deus. Então Paulo apresenta aqui que essas pessoas, a forma como Deus pode agir, segundo o versículo de número 18 e entrando no versículo de 19, a forma como Deus vai agir transcende a nossa capacidade. A gente não precisa definir a forma como Deus vai agir. Deus faz tantas coisas diferentes que a gente nem imagina, né? Como Deus alcança. E muitas vezes, hoje de manhã eu estava vendo aqui, tinha um grupo de irmãs que são enfermeiras, e eu tenho uma experiência com uma situação de enfermeira. O meu sogro, ele resistiu ao Evangelho, ele era ateu declarado, falava que acreditava que existia um Criador que criou o mundo, foi embora, mas esse negócio de que Deus é amor, que Jesus é esperança, essas coisas, ele não acreditava. Ele falava assim para a minha esposa, naquele período que eu namorava ela, falou assim, olha, eu gosto demais do Marcos Agripino. O único defeito dele é ser crente. E eu falei para ele, vamos mudar a nossa forma. Ao invés de ficar falando para ele, e ele sempre rebatendo, vamos viver o Evangelho e vamos orar por ele. E quando a minha sogra estava no final da vida dela, com câncer, na última semana no hospital, eu pedi uma missionária que fosse lá fazer uma visita e dar um apoio. E ela foi algumas vezes. E naquele período, sem eu saber, ela estava pregando o Evangelho para o meu sogro. Passa-se 13 anos, eu recebo uma ligação do meu sogro com o seguinte comunicado: Marcos, eu gostaria de convidar você para o meu batismo. Eu tomei um susto. Eu falei assim, batismo? Sim. E ele falou, eu fui invadido pela graça de Deus e não tive como resistir. Eu gostaria de convidá-lo para o meu batismo. E Deus, quando Deus vem, irmãos, quando Deus vem, Ele arrebenta todas as estruturas. Ninguém pode resistir à graça de Deus. E a minha sogra faleceu, foi óbito, e meu sogro casou de novo. Com quem ele casou? Com a enfermeira missionária que foi pregar o Evangelho para ele. Tome cuidado com as enfermeiras. Mas graças a Deus, isso aconteceu e ele casou e converteu ao Evangelho. Então a gente vê a forma como Deus age. E ao redor do mundo, a gente vai ver na ação de Deus pessoas sendo transformadas, como nós estamos nesse tempo gostoso aqui em Uberaba, essa temperatura agradável, pelo menos eu gosto dessa temperatura. Mas você vai, por exemplo, na Rússia, aproximadamente 25 graus abaixo de zero, um grupo de cristãos foram para a montanha, numa floresta, e ali estavam se reunindo ao ar livre e neve caindo e adorando a Deus. Pessoas que converteram por mensagem de missionários que estavam pregando ali de forma escondida. Na China, os irmãos usam as redes sociais, não é somente fazer aquelas postagens bobas que a gente recebe a cada momento, mas eles se comunicam através do WhatsApp. Vai ter uma reunião de oração. Reunião de oração, 48 horas depois, reverendo, 600 pessoas. Igual as nossas igrejas, né? Reunião de oração, 600 pessoas. Os diáconos, eles ficam em posições estratégicas. Se a polícia chega, eles anunciam e cada um corre para um lado e corre para o outro. E assim pessoas vão levando o Evangelho.
Recentemente chegou a Bíblia para esses irmãos e ali eles marejados, né, derramando-se em lágrimas, porque estava recebendo a Bíblia na sua própria língua, a palavra de Deus. Eles abraçavam a Bíblia e choravam, e choravam, e choravam, e choravam, e choravam, porque muitos deles recebiam uma folha só de um texto bíblico, e durante a semana eles passavam de um irmão para outro irmão e para outro irmão, e assim eles iam conhecendo, lendo a palavra de Deus. E quando receberam numa mala que conseguiu chegar essa mala com algumas Bíblias, o amor que eles tinham pela palavra. Então, quando a gente vê pessoas como o relato aqui de o apóstolo Paulo, de conduzir esses gentios à obediência, nós temos que levar essas pessoas ao conhecimento de Deus. A forma como Deus vai agir, não se preocupe. Deus é muito mais criativo do que eu e também do que você. E Paulo também vai nos apresentar no versículo de número 20, a terceira responsabilidade. O texto inicia: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. A expressão aqui inicial, esforçando-me, é a terceira responsabilidade. É uma responsabilidade de esforço. Então, para fixação, a responsabilidade que devemos ter: a primeira, assumimos o papel de ministro de Cristo Jesus. A segunda responsabilidade, de condução. E a terceira responsabilidade, de esforço. Essa palavra de esforço é a palavra de sentir privilegiado em emitir a mensagem mais importante que o ser humano pode receber. Você pode dar muitos presentes. Você pode dar um smartphone para alguém, você pode dar um carro para alguém, alguém pode ganhar uma casa, ganhar um emprego, estar bem de saúde. Você pode medir aí coisas que talvez alguém gostaria de receber. Mas a única mensagem que pode transformar a vida do ser humano é a palavra de Deus. Não tem outra. Não tem outra. Então aqui o apóstolo Paulo está falando só: se esforce. Não é o desgaste físico, mas é a ideia apresentada por ele aqui. Esse verbo grego apresentado tem um sentido de se encontrar honrado. É esforçar ao ponto de sentir honrado para emitir a mensagem mais importante que o ser humano pode receber. Então você pode dar tudo, mas no final, tudo vai ficar para trás. A estrutura da igreja vai ficar para trás, a sua casa vai ficar para trás, o seu carro vai ficar para trás. Mas aqueles que têm a marca da cruz de Cristo, vai para frente. Vai estar diante do trono do Senhor. Pessoas de várias línguas, várias etnias, vários povos, pessoas que a gente nem imagina, dos lugares mais distantes e inóspitos da terra, estarão diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele dia, a lágrima vai ser enxugada. Então Paulo apresenta aqui e fala: se esforce, porque é privilégio seu. Se alguém converteu, glória a Deus. Se alguém ouviu a mensagem através da sua vida, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu me senti privilegiado do Senhor me usar, uma pessoa imprestável, em alcançar uma outra vida. Então esse verso fala assim: olha, tenha essa compreensão e observe que a visão estratégica apresentada pelo texto bíblico é nós começarmos a pregar o evangelho onde há lugares onde não tem pessoas que conheçam a Cristo, não tem tido a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Porque senão a gente vai ficar sempre pregando para os mesmos, sempre pregando para os crentes. Então a gente vê nesse relato bíblico aqui a visão estratégica que Paulo empenha-se em pregar o evangelho onde nunca foi apresentado. Então eu quero concluir, irmãos, no versículo de número 21, que diz: onde viram aqueles que não tiveram notícia dele e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, quando a gente tem uma visão amplificada do evangelho, nós vamos ver que a igreja vai, de fato, praticar a ideia de ser a luz no mundo, a de ser o farol na cidade,
E enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, a mensagem deve ser pregada de todas as formas. É a entrega de um folheto, é a entrega de uma Bíblia. É uma hora que você canta e adora a Deus e anuncia a glória de Deus aí fora. Eu fico vendo em muitos cultos que a gente participa, quantas bênçãos que a gente recebe no culto, como, por exemplo, irmãos corais, quartetos e outros que cantam com os talentos que Deus tem dado com a voz. E eu fico pensando se essas vozes fossem ecoadas nas praças, se essas vozes fossem ecoadas nos shoppings, nas rodoviárias, nos aeroportos. É a hora que as pessoas vão ouvir a glória de Deus. Porque cantar para crente aqui é muito fácil. É só começar a cantar, alguns fecham os olhos, alguns ficam envolvidos com aquele momento, que é um momento abençoador, mas o papel nosso é mostrar a glória de Deus para aquele povo que está lá fora. Mas aqueles que conhecem a glória de Cristo entendem que em todo lugar que ele estiver, a sua atitude e a sua ação vai refletir essa glória. Lembro-me, e quero finalizar com esse testemunho, um pastor chinês estava falando para alguns irmãos, e eu estava ouvindo naquela época. Ele falou que uma das vezes que ele foi preso, ele estava na cela e ali ele estava somente com a roupa íntima, num piso frio, algemado os pés e algemado as mãos para a frente. E ali ele ficou naquela posição várias horas. E as dores relatadas por ele eram dores insuportáveis. E naquele momento de maior dor, de maior sofrimento, algumas pessoas que estavam na cela zombavam dele, falando assim: irmão, você fala sobre Deus, você fala que Deus é amor, você vem falando tudo aí sobre a mensagem da cruz de Cristo, e será que o seu Deus não está vendo o que você está passando? Ele compartilhou que naquele momento de maior dor, de maior sofrimento, o que vinha no seu coração é um cântico que nós conhecemos muito, que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto mais nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós compreendemos a mensagem que Ele tem para o mundo. E nós não encapsulamos essa mensagem. Então, ela nos impulsiona para que o que nós temos vivenciado, o que nós temos aprendido do Senhor, ela seja espalhada para todos os lugares. A Epístola de Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente poderia colocar um ponto final, mas o texto continua: a fim de. Nós somos eleitos com uma finalidade: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A expressão usada nesse texto, virtudes, significa a excelência moral, o caráter de Deus. Então nós somos eleitos para mostrar ao mundo o caráter de Deus, e assim as pessoas se voltarem para o Senhor e caminharem em direção à cruz de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que possamos cumprir a missão que Ele tem dado a cada um de nós. E que no tempo que falta-nos a cumprir essa missão, que Deus incomode a cada um. Amém? Quando a gente diz amém, nós estamos dizendo assim seja, que Deus incomode até você cumprir a missão. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque podemos ter acesso na nossa própria língua à Tua palavra. Engrave ela no nosso coração, na nossa mente, para nós não pecarmos contra Ti. Porque quando nós não fazemos a Tua vontade, nós erramos os padrões que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Então corrija o nosso caminho, ó Deus. Converta o nosso coração para os Seus valores, para que nós possamos caminhar em direção à Tua vontade. E enquanto nós estamos caminhando, nós possamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E, portanto, nós temos a esperança na vida eterna
para todos os lugares, para pessoas que estão próximas a nós, como também para pessoas que estão distantes de nós. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.